Fala galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lúcio e hoje nosso papo é com a segunda série para corrigir o PED teste número 3, beleza? Lembrando a vocês que os módulos vão do 16 ao 19, fechado? Vamos lá, questão número 1, iniciando. A 4-metil-2-pentanona é usada como solvente na produção de tintas e ataca o sistema nervoso central, irrita os olhos e provoca dor de cabeça. Qual a nomenclatura IUPAC para o isômero de função que apresenta a cadeia aberta normal, saturada e homogênea do composto acima? Então, olha só. Ele falou da 4-metil-2-pentanona, que eu coloquei aqui, ó. É a 4-metil-2-pentanona, beleza? E ela é uma cetona. A gente precisa que vocês lembrem que isômero de função de cetona é sempre aldeído, beleza? Então, sempre que eu te pedir um isômero de função de uma acetona, tu vai colocar um aldeído. Sempre que eu te pedir um isômero de função do aldeído, você coloca uma acetona, beleza? E aí ele quer um que tenha cadeia aberta, normal, saturada e homogênea, beleza? Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então eu vou montar o aldeído de 6 carbonos, beleza? Foi o que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dupla OH, para fechar um aldeído. Beleza? O nome desse cara, como eu tenho 6 carbonos, vai ser X, só tenho ligações simples AN, e como é um aldeído, o sufixo é AL, formando hexanal. Beleza? Questão número 1, bem tranquila. Questão 2. Uma das principais frações obtidas nas colunas de destilação de uma refinaria de petróleo é aquela correspondente à gasolina. Essa fração é uma mistura composta de hidrocarbonetos de C5 até C10, com faixa de ebulição de 38 a 177 graus Celsius. Para assegurar o funcionamento correto do motor de combustão interna, a gasolina tem que ter volatilidade, ou seja, facilidade de vaporização adequada, o que é obtido pela mistura de hidrocarbonetos convenientes. Sabe-se que um dos fatores que influem nos pontos de ebulição dos hidrocarbonetos é a massa molar. Considere dois componentes da gasolina, hidrocarbonetos 1 e 2, cujas fórmulas estruturais estão a seguir. E aí tem duas fórmulas para vocês. Represente a fórmula estrutural de um isômero de cadeia do hidrocarboneto 2. Então eu coloquei aqui, ó, o hidrocarboneto 2, H3C, CH2, 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 CH3. Ou seja, ele é um alcano, porque só tem ligações simples entre carbonos e é um hidrocarboneto. Beleza? Show. E ele quer um isômero de cadeia desse hidrocarboneto. Isômero de cadeia de alcano é sempre um isômero de cadeia ramificada, beleza? Ou de cadeia normal, dependendo do seu alcano, né? Aqui a gente tem um alcano de cadeia normal, então aqui a gente vai ter um isômero de cadeia ramificada. Foi isso que eu fiz. Eu desloquei um desses CH2 aqui, ó, encaixei ele em um outro e tirei um H e coloquei para ele. Eu embaralhei, basicamente, de forma a ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, da mesma forma que aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, e ter uma cadeia o quê? Ramificada, beleza? Era só isso. Era só você brincar de embaralhar essas moléculas. Beleza? Questão número 3. Abre aspas. O arranjo dos ligantes ao redor do átomo de carbono é tetraédrico. Fecha aspas. Nos carbonos numerados na molécula representada, qual deles corresponde a um carbono assimétrico? Então a gente tem aí essa molécula e os carbonos dela estão numerados. Esse aqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse aqui é o 4 e esse aqui é o 5. Ele quer saber qual é o carbono que é assimétrico. Lembrando a vocês que um carbono assimétrico é um carbono tetraédrico, ou seja, tem que fazer 4 ligações, que tem os 4 ligantes diferentes. Então se você olhar para esse cara aqui, ó, que aí ele está assinalado como carbono número 3, ele está aí, ó, carbono número 3, se você olhar para ele é o único carbono dessa estrutura que tem 4 ligantes diferentes. Ele está ligado a esse H, a esse CH3, a esse grupamento inteiro aqui e a esse outro grupamento inteiro aqui, beleza? Logo, ele é um carbono que a gente chama de assimétrico. Isso é um carbono de 4 ligações, sp3, que está ligado a 4 coisas diferentes. Beleza? Questão 4. A isomeria óptica pode ser detectada a partir do desvio que a luz polarizada sofre ao passar por uma substância
ou solução contendo excesso de um dos enantiômeros, que é o isômero óptico. Isômeros ópticos geralmente apresentam um comportamento distinto nos organismos vivos, pois a grande maioria dos sítios receptores, geralmente proteínas, também apresenta isomeria óptica. Dessa forma, cada um dos enantiômeros pode apresentar interação distinta com esses sítios, causando efeitos diversos. Um dos grandes avanços da indústria farmacêutica é a síntese de medicamentos, cujo princípio ativo é apresentado na forma opticamente pura, reduzindo os efeitos colaterais causados pelos enantiômeros que não teriam a ação terapêutica desejada. E aí a gente tem 4 estruturas no nosso pé. Dentre as estruturas representadas acima, quais apresentam ou qual apresenta isomeria óptica? E justifique sua resposta. Lembrando, galera, que para ter isomeria óptica, o requisito é qual? Ter carbono assimétrico. A gente já viu que o carbono assimétrico na 3 é um carbono ligado a 4 coisas diferentes. Analisando as estruturas aí, as únicas estruturas que apresentam carbonos que estão ligados a 4 coisas, ou seja, sp3, fazem 4 ligações simples, e que essas coisas são diferentes, é a estrutura número 2 e a estrutura número 3. Onde eu tenho aqui, ó, nesse caso da estrutura 2, um carbono assimétrico, eu tenho aqui, ó, no caso da estrutura 3, um outro carbono assimétrico. No primeiro caso, esse carbono está ligado a um CH3, a um H, a essa coisa toda aqui, e a esse C-OCH3 aqui. No carbono 3, esse carbono aqui que está marcado no quadro, ele está ligado a um H, a um CH3, a um NH2, e aí esse grupamento todo aqui. Beleza? Logo, os únicos que apresentam isomeria óptica é o número 2, que é o ibuprofeno, e o número 3, que é a anfetamina. Beleza? Resposta da nossa questão número 4. Show? Questão 5 agora. O mel é um alimento de origem natural, produzido principalmente por abelhas da espécie Apis mellifera. O mel é basicamente composto de açúcares, além de outros componentes minoritários que vão variar de acordo com as floradas disponíveis às abelhas. Uma classe importante de compostos encontrados nos méis de diversas origens são os chamados compostos fenólicos, entre os quais destacam-se os derivados dos ácido benzoico e cinâmico, além dos flavonoides. Dada a estrutura do ácido para-hidroxicinâmico, represente os 2 isômeros geométricos possíveis para esse composto e identifique o isômero cis e o isômero trans. Então a gente tem aí esse composto, tá vendo? Tem aqui essa coisa aqui, esse CH dupla CH ligado a essa outra coisa aqui. Ele pediu para se identificar e representar os isômeros geométricos. Lembrando para vocês que o isômero geométrico acontece sempre que eu tenho uma dupla ligação, beleza? Uma cadeia aberta, ou então sempre que eu tenho uma cadeia fechada. Show? Então, acontece o seguinte, esse CH dupla CH, ele pode ser aberto de 2 maneiras diferentes, beleza? Um jeito de eu desenhar ele é o seguinte, C dupla C, eu coloco um H para cima desse carbono e coloco esse grupo feio aqui para baixo. Tá vendo aqui? E no outro carbono eu coloco o H para cima também e agora coloco o CO2H para baixo aqui. Beleza? Nesse caso, nesse arranjo aqui, o que a gente tem é o seguinte. Eu tenho os 2 grupos iguais, os 2 hidrogênios, do mesmo lado da minha dupla ligação. Se eles estão do mesmo lado da minha dupla ligação, o isômero é o quê? Cis, beleza? Se estão do mesmo lado, eles é o isômero cis, beleza? Agora, um outro jeito de desenhar esse cara é eu pegando um desses carbonos aqui, e apenas um, e invertendo a ordem dos ligantes. Então, eu fiz isso para o primeiro carbono. Eu coloquei agora esse OH neobenzênico para cima e coloquei esse H para baixo, fazendo esse arranjo aqui, tá vendo? Eles estão, agora, em lados opostos. Como eles estão em lados opostos, o meu isômero é o chamado de trans. Então, grupos iguais do mesmo lado, isômero cis. Grupos iguais de lados opostos, eles são trans. Fechado? Vamos agora para a questão número 5, beleza? Vamos lá, galera, questão número 6, continuando. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas qualidades, tais como emitir radiação gama, que é de alto poder de penetração, e meia-vida apropriada. Um dos isótopos utilizados é o Technetium-99, que emite esse tipo de radiação e apresenta meia-vida de 6 horas.
Qual o tempo necessário para diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da intensidade inicial? Então, olha só, tem essa formulazinha aqui, ó, não sei se vocês lembram, que a intensidade final é sempre a intensidade inicial, que é 100%, dividido por 2 elevado ao tempo passado, dividido pelo tempo de meia-vida. Então, vamos por partes. Primeiro, qual eu quero que seja a intensidade final? 3,125, substituir. Isso é igual a 100, dividido por 2 elevado. O tempo decorrido é o que eu quero saber. E esse tempo vai estar dividido pela meia-vida, que a gente falou aí que é de 6 horas, beleza? Então, vou rearranjar isso daqui. Passo isso para cá multiplicando e passo isso para cá dividindo. Fica que 2 elevado a t sobre 6 é igual a 100, dividido por 3,125. Então, resolvendo essa conta aqui, eu acho que 2 elevado a t sobre 6 é igual a 32. Mas 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. E aí, a gente tem aqui, ó, bases iguais, então o expoente também tem que ser igual. Logo, o t sobre 6 vai ter que ser igual a 5. Então, t sobre 6 tem que ser igual a 5. T vai ser igual a 5 vezes 6, que vai dar quanto? 30 horas, beleza? Questão bem tranquila de aplicação de fórmula, tá? Só aplicar a fórmula e fazer as contas. Vamos lá, questão número 7. Os radioisótopos são isótopos radioativos usados no tratamento de doenças. Várias espécies de terapias para câncer utilizam radiação para destruir células malignas. O decaimento radioativo é discutido normalmente em termos de meia-vida, T-meio, o tempo necessário para que metade do número inicial de nucleídeos se desintegre. Partindo-se de 32 gramas de isótopo de iodo 131 e sabendo que seu tempo de meia-vida é 8 dias. Letra A. Determine quantas meia-vidas são necessárias para que a massa original de iodo se reduza a 8 gramas e quantos gramas de iodo terão sofrido desintegração após 24 dias. Então, olha só, letra A. Eu quero saber quantas meia-vidas a massa inicial, que era 32, vira 8. Então, a cada meia-vida, eu vou dividindo por 2, beleza? Então, eu tenho 32. Passou uma meia-vida, que são 8 dias, eu vou passar a ter 16, beleza? Passou uma outra meia-vida, que são 8 dias, eu vou passar a ter 8. Quantas meia-vidas se passaram? 2, não foi? Se passaram 2 meias-vidas. Logo, a primeira resposta da letra A, são 2 meias-vidas. A segunda, ele quer saber quantos gramas de iodo terão sofrido desintegração após 24 dias. Então, olha só. Daqui para cá se passaram 8. Daqui para cá se passaram mais 8. No total são 16. Mais uma meia-vida, eu passo a ter 4 gramas e eu fico com mais 8 dias. Logo, o total aqui são 24 dias. Beleza? Então, o total aqui são 24 dias. Beleza. E eu quero saber a massa de iodo que sofreu desintegração. Então, eu tinha 32, sobraram 4. A massa de iodo desintegrada vai ser 32 menos 4. Então, a massa de iodo vai ser igual a quanto? 28 gramas. Essa aqui é a massa de iodo desintegrada. Beleza? Letra B. Qual o tempo transcorrido para que a massa original de iodo seja reduzida a 1 gramas? Então, vamos lá de novo. 32, 8 dias, passou para 16. Mais 8 dias, passou para 8. Passou mais 8 dias, foi para 4. Mais 8 dias, 2. Mais 8 dias, 1. Que é o que a questão pediu. No total, a gente tem aqui quantos dias? 8 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Que não é 32, o professor não sabe fazer conta. Aqui a resposta é 40. Beleza? 40 dias. 8 mais 8, 16. 24, 32, 40. Beleza? Vamos lá. Questão número 8 agora. Um estudante introduziu 0,4 mol de NH3 gasoso em um recipiente fechado de 1 litro a 25 graus Celsius e observou as variações da concentração das espécies que participaram do equilíbrio químico. E aí tem uma reação aí, que estão ilustradas no gráfico abaixo. E aí tem um gráfico. Com base nessas observações, em qual instante o equilíbrio é inicialmente estabelecido? Justifique sua resposta. Então vamos lá. O gráfico aí é de concentração em função do tempo. Lembrando que no equilíbrio, o equilíbrio se estabelece no instante em que as concentrações das substâncias envolvidas ficam constantes. Logo, eu vou procurar no gráfico um instante exato em que as concentrações param de variar.
elas não sobem nem descem, elas só seguem reto. Analisando aí, a gente acha que esse tempo é o de 16 segundos. E qual é a justificativa? Pois as concentrações ficam constantes. Só isso. Beleza? Questão número 9. Os óxidos de nitrogênio desempenham um papel-chave na formação de smog fotoquímico. A queima de combustíveis a alta temperatura é a principal fonte de óxido de nitrogênio. Quantidades detectáveis de óxido nítrico são produzidas pela reação em equilíbrio. Aí tem uma reação N2 mais O2 indo a 2NO. Supondo o sistema em equilíbrio e que uma determinada temperatura, as pressões parciais dos gases em equilíbrio são iguais a P de NO 0,1, a P de N2 0,2 e P de O2 0,01, qual o valor da constante de equilíbrio Kp? Então, pela reação, a gente tira a seguinte equação. O Kp, a constante de equilíbrio das pressões, é sempre os produtos elevados aos coeficientes estequiométricos dividido pelos reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos. Eu tenho aqui o NO ao quadrado, já que é 2NO nos produtos, N2 vezes O2, beleza? Essa aqui é a minha expressão do Kp. Agora eu só substituo os valores. Eu vou ter o seguinte, 0,01, que é a concentração de NO ao quadrado, porque aqui fica 0,1 ao quadrado, que dá 0,01, beleza? Dividido por 0,01, que é a concentração do N2, que é a pressão do N2, desculpa, vezes 0,2, que é a pressão do O2. Aqui eu simplifico isso com isso, fico que 1 sobre 0,2 vai ser igual a quanto? Igual a 5, beleza? Questão também 9, muito simples pra gente. E aí, galera, nossa última questão para encerrar nosso pé, questão número 10. Em um recipiente de 1 litro foi adicionado 1 mol de uma substância gasosa A, que imediatamente passou a sofrer uma reação de decomposição, que é essa reação aqui, As concentrações molares de A foram medidas em diversos momentos e verificou-se que, a partir do 10º minuto, a sua concentração se tornava constante conforme os dados no gráfico abaixo. E aí tem um gráfico. Sabendo que a decomposição de A ocorre segundo a equação, que é essa equação aqui de novo, determine o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração molar. Então vamos lá, primeira coisa, eu tenho que no início, aí olhando o gráfico, eu tenho 1 mol de A. Como B e C são produtos, as concentrações são 0, beleza? 0. Aí a gente pode tirar a seguinte relação da nossa equação. O módulo da variação da concentração de A dividido por 2 vai ser igual à variação de B, que é igual à variação de C. Por quê? Por causa das proporções aqui. Por que eu usei o módulo? Primeiro, porque A está sendo consumido, então o valor final vai ser menor que o valor inicial. Ou quando eu fizer essa conta aqui vai dar um número negativo, beleza? Mas como B e C estão sendo produzidos, eu preciso que eles sejam positivos, porque produção quer dizer somar, positivo. Então aqui eu coloquei o módulo da variação de A. Tá, mas e esse sobre 2 aqui? É porque 2A gera um B e um C. Então, por consequência, B, beleza? Tem que ser o dobro de A e o dobro de C. Show? Ela tem que ser metade, né? B, por consequência, tem que ser metade de A e metade de C. Porque A é o dobro de B e de C. Beleza? Então vamos lá. Qual vai ser a variação de concentração de A? Olhando no gráfico, começou em 1 e parou em 0,2. Vai ficar 0,2 menos 1, dividido por 2, é igual a variação de B, que é igual a variação de C. Logo, aqui daria menos 0,8. Mas como é um módulo, fica só 0,8. Beleza? Dividido por 2, vai ser igual a variação de B, igual a variação de C, que vai dar quanto? 0,4. Lembrando que aqui é metade. Por quê? Porque o A é o dobro de B e de C. Logo, se o A é o dobro de B e de C, B e C tem que ser metade de A. Beleza? Então, no equilíbrio, qual é a situação que a gente tem? O A no início era 1, mas ele variou, a gente viu aqui, 0,8. Se ele foi consumido 0,8, diminuiu em 0,8, que vai dar quanto? 0,2. O B ele foi produzido em 0,4 e o C também foi produzido em 0,4. Montando aqui nossa equação, para constante de equilíbrio, eu tenho que o Kc vai ser igual à concentração de B elevado a 1 vezes a concentração de C elevado a 1, dividido pela concentração de A ao quadrado. Concentração de B e de C
0,4, beleza? Então fica 0,4 vezes 0,4. Concentração de A é 0,2 ao quadrado, que é 0,2 vezes 0,2. Resolvendo a conta aqui, ó, eu encontro que 0,4 vezes 0,4 dividido por 0,2 vezes 0,2, simplificando, eu encontro que isso aqui vai dar quanto? 4. Essa é a constante de equilíbrio da nossa reação. Beleza? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham um bom estudo. Desejo a vocês uma boa prova. Um abraço e tchau, tchau.